na roça aqui e a internet caiu. Eu estou usando agora o meu 3G. Ele não é muito bom, porque eu moro mais retirado. Até onde a gente foi, hein? O senhor estava falando dos anciãos ali. Eu vou pedir para o pastor Márcio, feche os microfones novamente, por gentileza. Ou os pastores, cada um feche o seu aí, por favor. Uhum. Ok? Então, os anciãos não eram necessariamente pessoas idosas. Estou falando aqui de pessoas maduras, gente. E o problema é que, às vezes, tem alguns homens que têm idade, mas não têm maturidade. E nós precisamos ter, nas nossas equipes principais, gente madura que entende que algumas decisões precisarão ser tomadas para o bem do todo, para o bem do avivamento, para que a vontade de Deus seja completa. Nós não podemos ter, por exemplo, na nossa equipe, alguém por camaradagem, por considerar por ser muito gente boa. Eu quero até usar aqui a experiência do próprio Senhor Jesus, porque ele amava João. João era o discípulo amado, mas na ausência dele, o líder principal era Pedro. Porque Pedro tinha uma capacidade melhor de liderar. E a gente não pode confundir, porque se eu uso de, por exemplo, tem uma pessoa que ele é muito bom para se relacionar. Ele é muito bom para poder articular palavras, mas ele não é um bom líder. E eu preciso ter o amadurecimento para trazer para a equipe pessoas que têm esse amadurecimento para entender as coisas. O outro detalhe que Deus falou, ele falou do amadurecimento, ele falou de serem também, de juntar essas pessoas, mas ele falou das pessoas serem superintendentes. Eu estive olhando ali, em algumas situações, a palavra superintendente, ela tem a ver com entendida. Então, é difícil você fazer aliança, porque nos níveis de aliança, tem aliança com o povão, tem aliança com as pessoas, porque toda a igreja tem um doidinho. E eu faço ideia que na sua tem algum, né? Posso pegar uma pessoa que tem uma conduta muito diferente e trazer para uma equipe de maduros. Veja bem, não é fazer acepção de pessoas, nós vamos salvar e amar, que ao seu lado Deus colocou esse ponto. Pessoa que atende ao seu chamado junto. Pessoa que responde à voz do pastor. Segundo, maduro. E terceiro, superintendentes. Eles têm que ser pessoas superintendidas. Porque tem pessoas que você explica coisa e ele não entende nunca. E aí, na nossa equipe de liderança, a gente precisa ter pessoas que são superintendidas. Porque tem as pessoas também super desentendidas. Vou contar um negócio pra você aqui, parece comédia, né? Mas é verdade. Eu tinha na igreja uma jovem senhora, e ela chegou para mim, pastores, e falou assim, pastor, eu saí da igreja. Eu falei, por que, querida? Ela falou, porque vocês falam Exu na igreja. Eu falei, irmã, Exu não. Eu sou crente. Eu não falo Exu. Fala, canta Exu. Eu falei, não canta Exu nenhum, Deus me livre. E ela falou, faz sim. Eu falei, então qual a situação? E ela foi cantou um pedacinho da música. Yeshua Hamashia. Jesus é o Messias. Eu falei, não, querida, deixa eu te falar. Yeshua não é Exu. Yeshua é o nome do Senhor Jesus no hebraico. Ela falou, pois é, você ficou falando Exu. Eu falei, não, querida, deixa eu explicar. Jesus no português se diz Jesus. No espanhol é Jesus. Lá no inglês é Jesus. E no hebraico é Yeshua. Vamos lá comigo. Vamos de novo? Vamos lá. É assim. Jesus, português, Jesus no espanhol, Jesus no inglês e Yeshua no hebraico. Mesma coisa. No momento eu vi, eu falei, mano, vai embora, Deus abençoe a sua vida e tudo e tal. Porque, queridos, não vamos ter na equipe uma pessoa que não quer entender. Porque tem gente que vocês enfrentaram isso. Mas existem aqueles que não querem entender de jeito nenhum. Não é verdade? Olha só, Deus disse, tirarei do Espírito que está sobre ti, Moisés, e colocarei sobre eles. Porque a minha obra é, de fato, grande demais para uma pessoa. Então eu vou tirar do Espírito que está sobre ti e colocarei sobre eles. Mas então, reuniu esses homens, e quando estavam reunidos, a Bíblia diz que Deus pegou do Espírito que estava sobre Moisés e batizou aqueles homens, os 70. Agora observe, pastores, lindos, que coisa interessante. É porque eu chamo isso do batismo da aliança. Porque Deus poderia, na sua onipotência, sendo todo-poderoso, e o ditador de todas as regras, ele poderia batizar os 70 com o Espírito que estava sobre ele. Porque, afinal de contas, o que Moisés era são, e Deus podia pegar essa revelação e entregar aos 70. Mas por que não fez? Essa era uma interrogação que ficava em mim. Deus pegou do tudo que ele deu a Moisés e deu também aos 70. Por quê? Porque Deus não admite ministério particular no projeto de aliança. Nenhum daqueles 70 poderiam dizer, não, Deus me deu o ministério, Moisés. Não foi você, foi Deus. Nenhum deles poderia dizer isso. Todos eles receberam do Espírito sobre Moisés, e quando a mudança de atitude deles diante da família e da sociedade que caminhava pelo deserto,
eles tinham que reconhecer que partiu de Deus via líder. Eu acho muito interessante isso, porque vem tudo de Deus, mas via autoridade legítima. Isso é muito importante. Eu chamo isso de batismo da aliança, e quando ministro isso nas igrejas, eu chamo o povo que quer receber o batismo de Deus através do seu pastor. Porque quando o nosso povo é batizado com o avivamento que Deus nos deu, meu Deus, ninguém segura essa obra. O problema é que algumas igrejas têm muitas visões. E se eu tenho 2 visões, eu já tenho uma divisão. Todo o projeto das igrejas devem colaborar para um mesmo avivamento. Aí é um só espírito em todos os indivíduos. Isso é bonito. Isso é lindo. Lindo demais. A Bíblia diz que eles profetizaram, gente. E eu estou evitando de ler os textos. A Bíblia diz que eles profetizaram. Abriram a boca e começaram a profetizar. E eu ficava, meu Deus, que profecias eram essas? E eles começaram a profetizar. É porque a visão que Deus batizou eles era tão grande que agora eles estavam falando dela. Eles estavam falando dela. Os 70 falavam ao mesmo tempo. E estavam falando, não paravam de falar dela. E depois pararam de profetizar e a Bíblia diz que nunca mais profetizaram. Foi só aquela vez. No ato do batismo, eles falaram exatamente o que deveriam fazer. Tem um ditado chinês que diz que eu sou o senhor do que não disse e servo do que falei. Eu acho bonito isso, porque no momento que eu falo, eu tenho que ter honra para poder cumprir o que disse. Muito lindo. Veja, então eles nunca mais profetizaram. E na minha interrogação, quando fui buscar saber por quê, é porque tem um momento de falar e tem um momento de agir. Eles profetizaram tudo. E não importava mais profetizar. Agora era trabalhar ao lado de Moisés. Era ajudar nos encargos. Era fazer aquilo que eles sabiam. Porque até então, eles falaram conforme o entendimento de Deus entrou nesse batismo sobre eles. Agora, era o momento deles trabalharem isso. Não sei se alguns de vocês já receberam de Deus uma revelação muito forte. Chega um momento que a gente tem que compartilhar a revelação. Mas chega um ponto em que o pessoal não quer mais ouvir a conversa, o discurso. Eles têm que ver o resultado dessa revelação. E aí depende das nossas ações e das ações daqueles que compõem a equipe principal de aliados das nossas igrejas. Bom, eu falei com vocês que os 70 receberam o batismo, é isso? Contudo, Eldad e Medad continuaram no meio do arraial. Eles não estavam lá. O Moisés convocou 70 e esses 2 homens eles estavam entre os 70, mas não estavam geograficamente ali. Quando alguém aproximou e disse, na verdade, estão profetizando no arraial. Josué é a crise, Senhor. Por que tem que ter gente madura de aliança para lá? E Moisés, foi eles. E Moisés disse, você está com ciúme, Josué? Eu queria que todo o povo de Deus fosse profeta. Então Moisés repreendeu ele duramente, mas ele não abandonou o projeto. Ele não era melindroso, ele tinha um amadurecimento para entender. Fui chamado a atenção e isso é para o meu bem. Fui repreendido e isso serve para mim. Muito interessante. Agora, por que o Eldad e Medad não foram? Não é por desobediência. Deus conhece o coração. É interessante que esses 2 homens profetizavam no arraial. Eles ouviram o chamado de Moisés. Eles até queriam ir. Talvez foram impedidos por alguma coisa. Agora, um detalhe que nem eu, nem você, que pastor, temos o poder de determinar quem vai provar do Espírito que sai da gente. Muito interessante. Por quê? Porque o Eldad e Medad não puderam vir por algum motivo justificável, mas Deus sabia. Então, quando Deus tirou do Espírito de Moisés, deu 68, mas os 2 foram lançados lá. E o Senhor faça que a sua equipe principal da igreja tenha uma aliança tão forte com você que consiga falar a mesma linguagem, consiga ter o mesmo ministério e sejam, de fato, auxiliadores de um projeto de um avivamento muito lindo. Deus abençoe, queridos. Eu estou aqui encurtando porque eu acho que o pastor, quando o microfone falou, ele chegou a dizer que ia ter talvez algum tipo de pergunta, né? Se vocês abrirem o microfone e quiser perguntar, legal. Se quiser que eu prossiga aqui, também legal. O que vocês derem como direção aí? Eu preciso orar daqui a pouco, tá? Só me dá a direção do que eu faço. Pode ir, pastor. Pode prosseguir? Então vamos lá. Quanto tempo mais, pastor? Fala comigo aí, quanto tempo mais? Eu estou falando aqui, eu estou falando porque está perguntando, não, os homens que estão coordenando. Por mim, fica à vontade aí. Olha, o Espírito Santo falar, parar. Pastor Jalmir, o seu áudio está travado, pastor Jalmir. O seu áudio não está liberado, daí você não está conseguindo falar, não estamos ouvindo o que você está falando. É, por isso que eu estou me metendo aqui, porque tanto o pastor Valmir quanto os demais estão com o áudio fechado, daí a gente não consegue ouvir. Jalmir, é só teclar em cima no microfonezinho que libera aí para o senhor poder falar, querido. Enquanto está ajustando aí, eu vou falar com vocês. Posso fazer uma pergunta, pastor? Oi? Eu posso fazer uma pergunta?
Pode sim. Tomara que eu tenha resposta, meu Deus. Quando o senhor estava falando sobre a questão o Espírito saiu, os 70 receberam do Espírito que estava sobre Moisés, né? O senhor falou sobre isso. Mas essa narrativa bíblica, ela se dá no Antigo Testamento, né? E eu fiquei com um pensamento, eu até não ia perguntar, mas eu acho que o áudio travou aí. A gente consegue aplicar isso no Novo Testamento, sendo que no entendimento que a gente tem do Novo Testamento, o véu se rasgou, o Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? Não temos mais intermediários, né? Também tem aquela questão de Jeremias 31, 34, que diz que todos me conhecerão, né? Isso. Você consegue me ouvir agora? Agora liberou. Agora estamos ouvindo, pastor João. Eu estava no iPad aqui, o iPad travou. Só um minutinho. Desculpa perguntar, pastor, dessa forma aí. Desculpa perguntar, é só uma dúvida que eu tive e eu fiquei intrigado aqui, minha mente processou rapidinho. Mas é tranquilo, pastor. Como é seu nome mesmo? Eu vou travar meu áudio aqui para o senhor responder. Qual é o seu nome, Só pastor? queria sugerir uma coisa, estava tão gostoso, o aneto estava tão bom, eu queria sugerir que fosse no final, né, as perguntas, assim, até tem pergunta para fazer também. Quando sim. Estamos terminando, aí agora... Verdade. Não tem problema, pode prosseguir então. Pode Mas prosseguir. você me lembra dessa pergunta aí, então depois? Eu lembro, pode deixar. Pode me lembrar. É importante. Deixa eu só falar uma coisa com vocês aqui. É que deu um problema, eu estava no iPad aqui e ele travou. Eu mudei agora para o meu celular aqui, estou usando a minha internet também, aqui a 4G do celular, porque o meu Wi-Fi aqui da igreja aqui deu problema. Então eu peço só perdão para vocês aí, porque atrapalhou um pouquinho. Nós estamos vivendo um novo momento da igreja, né? É um novo começo, que eu acredito que nós vamos ter que nos adaptar com muita coisa. E a igreja online é uma realidade. A gente vai ter que aprender a resolver essas coisinhas e ter paciência até para lidar com isso em relação ao povo também, né? A minha escola bíblica, por exemplo, eu tornei ela online agora. Eu sei que eu vou encontrar algumas dificuldades, mas só quero pedir desculpas para vocês. Apóstolo André, pode continuar. O senhor tem liberdade aí, agora são 3h36, né? O senhor tem liberdade aí até às 16 horas, tá bom? Se os pastores quiserem fazer alguma pergunta, eles vão fazer sinal ali no chat ou levantar a mãozinha aí, depois o senhor dá essa liberdade para eles. Eu devo então, pastor João, gastar pelo menos uns 10 ou 15 minutos nessa colocação e em seguida então eu abro para a gente tentar aqui dar exclamação para as nossas interrogações, tá bom? No capítulo 11 ainda de Números, a gente vê uma realidade aqui bem interessante, porque Moisés disse, ajunta-me homens. Quando chega no capítulo 12, olha que coisa interessante. O capítulo 12 é outro assunto. Aquele lá, o batismo da aliança, ele tem muito detalhe. Nesse livro, O Poder da Aliança. É um dos livros best-sellers de assunto da aliança. É um capítulo desse livro. Então, eu resumi bastante. Mas eu quero colocar umas coisas aqui que são muito interessantes para a gente. Números, no capítulo de número 12, e a palavra números no original significa no deserto. Então, são os acontecimentos do deserto, o que aconteceu durante o período do deserto. Versículo 1 e 2 dizem assim, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado mulher cuxita. Disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem o Senhor falado também por nós? O Senhor ouviu. Então, aqui, nesse acontecimento no deserto, a Miriam, irmã mais velha, e segundo a maior parte dos teólogos, o Arão também era mais velho que Moisés. Moisés seria o caçula, alguns dizem que sim, outros que não é assunto para a gente, mas a verdade é que Miriam era mais velha, pelo menos 12 anos mais velha que Moisés. E ela resolve liderar uma fala contrária ao do líder. E ela vai no irmão, porque ela era profetisa. Ela questiona Moisés pelas costas, não de frente, mas ele fala pelas costas, ela fala pelas costas, junto com o irmão, os dois tinham laços sanguíneos com Moisés e falam contra ele. Moisés está longe, ele era inocente nessa questão, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele apenas se relacionou com uma mulher cuxita, e essa cuxita, segundo alguns, seria a própria Zípora, né? Eu não sei, mas a princípio não se cita outra mulher na vida de Moisés, senão essa. E uma mulher cuxita, ela era a pele mais escura, então Miriam tinha um pouquinho de problema com
Pois é. Aí o que acontece? Enquanto ela falava de Moisés, junto com Arão, e Arão concordou, a Bíblia diz que Deus ouviu. Que coisa interessante, irmãos, pastores. Porque quando a gente fala de uma autoridade, a autoridade pode até não ouvir, mas Deus ouve. E aí é que mora o problema, porque Deus ouviu. Só me dá um tchau aqui na janelinha que vocês estão, se algum pastor aqui desconfia que atualmente tem alguém falando mal de você. Aí, talvez você não ouviu, mas Deus ouviu. É interessante, porque quando Deus ouviu, Deus não falou com Miriam, Deus não falou com Arão, ele foi lá e falou com Moisés, mas não entregou o assunto, ele só falou assim, Moisés, chama Miriam e Arão, porque eu preciso conversar com vocês três ali na tenda. Moisés foi inocente, chamou Miriam, Arão, que bom que você está aqui na casa de Miriam. Deus falou que iria falar com nós três ali, ó, no tabernáculo, na tenda dele. A Miriam já levantou soberba, dizendo, viu, Arão, falei que Deus fala comigo também? E no caminho, Moisés inocente, aconteceu que a soberba de Miriam foi crescendo. E Deus falou de novo com Moisés no caminho. Falou, Moisés, espera um pouquinho aqui. E Deus vai falar só com os dois em particular. Moisés falou, tá bom. Quando os dois se aproximaram da tenda, a glória de Deus, a Shekinah, que é a densa glória de Deus, a glória que se move, baixou sobre ali. E naquele momento, Miriam ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Ouviu assim, Miriam, se houver profetas na terra, ou perdão, ele fala no singular, se houver profeta na terra, eu falarei com ele por sonhos, visões, e mais na frente ele fala por enigmas. Olha que coisa, irmãos. Se houver profeta na terra, eu falarei com ele. Em outras palavras, com você eu não falo mais. Porque como que eu vou usar a boca de alguém que fala mal contra a autoridade que eu instituí? Então, se houver profeta na terra, eu falarei com ele por sonhos, visões e enigmas. Mas com Moisés, meu servo, eu falo boca a boca. Em outras versões, cara a cara. E literalmente esse boca a boca, cara a cara, é rosto encostado no rosto, gente. Porque quando você encosta o rosto de alguém no seu rosto, a orelha da pessoa a boca da pessoa está no seu ouvido. E a orelha dela está no seu. Em outras palavras, Deus está falando com Miriam, com Moisés, eu falo encostado, Miriam. Minha boca está no ouvido dele. O ouvido dele está. A minha boca está no ouvido dele, mas a boca dele está no meu ouvido. E aí a Miriam ficou no estado de choque, né? Moisés não está sabendo nada. Aí ele fala assim, como vocês não tiveram medo de falar do meu servo? Olha só. A pergunta é assim, ó. Como, pois, não temeste falar do meu servo? Moisés. Aí Miriam responde, afinal de contas, Deus perguntou, ela foi responder. Quando ela respirou para responder, a Bíblia diz que Deus, sumiu. Meu Deus, se não perguntou para a mulher, ela ia responder, mas não é. É porque Deus não quer ouvir desculpa de quem fala mal de autoridade. Ele quer arrependimento. E ela ia dar as desculpas dela. Naquele momento, porque na presença do Senhor não tem imundícia. Enquanto Deus estava ali, ela estava pura. Deus se retirou, a lepra chegou nela. E aí eu ensino para as pessoas isso. Se você ainda não ficou imundo, se ainda não vê uma praga, é porque Deus ainda está te dando chance. Não dê desculpa. Se arrependa. E não fique envolvido em nada que seja um levante contra a sua autoridade. Isso é muito importante. Bom, imediatamente quando Arão viu que Deus sumiu e ela ficou leprosa, ele correu Moisés perguntando, meu senhor, ele está acabando de falar mal de Moisés agora virou meu senhor. Eu falei, só tem como interceder por Miriam? O que houve? Para ela ser purificada. Mas o que aconteceu? Ela ficou leprosa, mas por quê? E ele disse, não, é que a gente está falando mal de você. Tiveram que confessar. Moisés, puxa vida, gente. Aí ele foi interceder. Quando ele foi responder, falar com Deus, Senhor, purifica Miriam, tem piedade dela. E Deus falou, Moisés, você quer que eu interfira na punição? Sim, Senhor, por favor, deixa assim para sempre, não. E aí Deus falou assim, se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, não ficaria imunda por 7 dias? Porque havia um costume em Israel. Nessas muitas idas em Israel, acabei aprendendo algumas coisas da cultura de Israel. E aí é bem interessante. Havia um costume nesse período que os pais sempre ensinavam muito, desde a época do Egito, que a gente deve valorizar o lugar sagrado. O sagrado tem que ser valorizado. Para o Egito, o lugar sagrado era a terra de Gósen. Então, o sagrado é importante. Então, as crianças têm que valorizar isso. E uma das formas do pai punir é quando o filho se levantava contra a autoridade, viu? Gritando a mãe, tudo eu, gritando com o pai. Então, o pai cuspia no rosto desse menino. Isso gera um costume. O cuspe do pai no rosto do filho simboliza você está banido. Isso significa você está banido dos lugares sagrados por 7 dias. Por isso Deus menciona. Por isso Deus fala e Moisés já conhecia. Se o pai dela ali tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria imunda por 7 dias, então que ela fique 7 dias imunda, porque ela falou de autoridade. E como autoridade eu estou banindo ela dos lugares sagrados. E aí
ela ficou banida ali, atrasando o processo. Aí é que vem o ápice dessa mensagem. Gente, quem fala mal de autoridade, a autoridade pode não ouvir, mas Deus ouve. E lá na conclusão, sabe qual é? Miriam atrasou o processo. Estava tudo liberado para poder caminhar e ela atrasou porque todo mundo teve que esperar. Todos os rebeldes, todos os maledicentes, todos aqueles que têm o espírito de encantamento, se você me lembrar, eu posso falar sobre isso daqui a pouco, eles retardam o avivamento que Deus nos tem dado. Amém, meus santos? Que Deus abençoe, que tenha prestado para alguma coisa isso aqui. Vamos abrir para a gente conversar e vamos trabalhar aqui, porque senão o tempo chora, né? Gente, fantástico, hein? Estou muito abençoado aqui com essa palavra. Eu já estou familiarizado com a mensagem de aliança do apóstolo André Ricardo. Assim, eu fico sempre assim, muito atento, porque é muito abençoadora essa palavra mesmo, muito abençoadora. E logo quero, se Deus quiser, trazê-lo aqui, viu? Na Grande Florianópolis. Nós vamos alinhar. Foi um maior prazer, pastor. O senhor está aqui. Então, agora, os pastores fiquem à vontade. O pastor Léo tinha uma pergunta aí primeiro, e os pastores fiquem à vontade para perguntar. Abre o seu microfone particular, só quem vai perguntar, abre o microfone e pergunta, e depois fecha, por gentileza, para não dar os ecos, né? Por favor, tá bom? Eu estou online aqui, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Opa, apóstolo, Paz do Senhor. Deus abençoe, prazer te conhecer. Prazer é meu. Muito boa a palavra. Como eu falei naquela hora, e quando você estava falando de que o Deus tirou do espírito de Moisés e deu para os 70, eu fiquei, como esse relato é no Antigo Testamento, eu fiquei preocupado, ou fiquei questionando na minha mente, no meu coração, como isso se aplicaria ao Novo Testamento, sendo que agora o véu se rasgou, todos temos acesso, todos somos o templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo e tal. Então eu fiquei com essa dúvida no meu coração. E eu queria ver, não sei se o senhor alguma vez já ouviu essa pergunta ou não, o que a gente poderia... Porque é uma coisa muito boa para a gente ministrar. Até quero abrir para os pastores, né? No meio dessa pandemia, eu estou passando uma crise ministerial com a minha liderança, né? Tive alguns líderes que abandonaram o barco, vamos dizer assim, né? Então, não concordaram com atitudes, com posturas e tal, e abandonaram o barco. Então, a gente quer aplicar isso, mas eu quero entender para que não entre em conflito com qualquer outro ensino que a gente possa estar tendo, né? Então, é isso. Então, pastor, a princípio, nessa questão de pandemia, a gente vai cometer erros, porque nós nunca pastoreamos em uma situação similar. Então, é normal errar. Essa é a importância da aliança, porque se a gente tiver um povo de aliança, eles compreendem os nossos erros. Eles sabem que a gente errou, mas não nos abandonam. Mas sem aliança é complicado, porque a gente é julgado, a gente acaba sendo comparado com outros ministros, alguém que é mais experiente, enfim. Mas quando a gente tem aliança, a gente é leal àqueles que andam conosco, que nos alimentam na palavra, enfim. Mas com relação ao Antigo e Novo Testamento, embora a lei não foi abolida, ela foi cumprida em Cristo, os princípios continuam os mesmos. E como aplicar isso uma vez que o véu se rasgou? A questão do véu, existem várias interpretações. Mas a interpretação da questão do véu, ou a colocação, não vou dizer que é uma interpretação, é resultado de pesquisa, é que quando o véu se rasgou, era o sentido de luto. Acesso à aliança. Mas observe, a Arca da Aliança é o único objeto que ficava lá no Santo dos Santos. Então, não era acesso a Deus, era acesso à aliança, porque Deus é onipresente. Então, o véu se rasgou, era luto, porque quando a morte de alguém, até hoje os judeus rasgam em sinal de luto, ou protesto, enfim. Então, rasgou de alto a baixo, significa Deus rasgou. E quando ele rasgou, ele acessou todos nós. Porém, a ideia da questão aqui, o apóstolo Paulo diz assim, em Filipenses capítulo 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entregados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí, o apóstolo Paulo, ele vem colocando isso aqui porque nós podemos ter o mesmo espírito, podemos ter uma mesma visão, podemos ter. E ele coloca algumas questões patriarcais, ou como eu vou dizer, como tutor. Ele chama alguns de filhos, com a imposição das minhas mãos. É lógico que alguns ministérios nasceram sem isso, mas é importante que se busque essa autoridade para poder ter. A questão ali, pastor, eu esqueci o nome, mas é a ideia de nós caminharmos unidos, pastor,
A ideia, lá, o princípio daquilo Pastor Léo. Pastor Léo, o princípio dali, Pastor Léo, que eu tenho falado, nesse texto especificamente, é que a gente caminhe como um povo, sem visões particulares. E para que isso aconteça, nós precisamos ter uma pessoa direcionando. Toda igreja vira uma bagunça se a gente cumprir a ideia de todos. Mas se o todo se junta para cumprir a missão que Deus deu a uma pessoa, a coisa acontece. Então é fácil de entender. Quando o apóstolo Paulo sai em missão, ele juntou a equipe lá em Atos, eu vou melhorar aqui, eu vou ler o texto porque vai ficar melhor. Gálatas 3:8, Gálatas 1:8, deixa eu ver, vai ser melhor, peraí. Eu vou responder de uma forma mais precisa. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse assim, olha a fala dele, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho ensinado, seja anátema, seja maldito. Olha que coisa interessante. Ele quis precaver todo o povo da igreja da Galácia de alguém da própria equipe. Ou mesmo um profeta, um anjo vindo de fora. Então, se alguém da equipe pregasse algo diferente, o povo está fora. Então, a ideia daquele batismo da aliança de Moisés é da gente caminhar numa mesma visão, no mesmo propósito, numa mesma unção, uma aliança. E Paulo coloca, se alguém da minha equipe pregar algo diferente, seja maldito. E se vier um anjo do céu pregar algo diferente, seja maldito daquilo que eu tenho ensinado. Isso aí, eu acho que deu para entender. Se não deu, só me falar para tentar melhorar aqui. Mas a ideia é por aí. Deus queria que a visão no deserto fosse uma visão uniformizada. É interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, né, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele chama a atenção de Timóteo dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus. Se nós entendermos que naquele primeiro momento ali nós não tínhamos ainda o cânon sagrado, né, o Novo Testamento, como nós temos hoje, ele estava fundamentado exatamente no Antigo Testamento. Acho que é uma questão de interpretação. Eu outro dia eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante, de um teólogo, que dizia o seguinte, que o Antigo Testamento é uma casa com seus móveis e pouca luz. O Novo Testamento é a mesma casa, com os mesmos móveis, mas com muita luz. Né? Jesus veio nos trazer uma interpretação melhor daquilo que nós não entendíamos lá atrás. Mas, assim, muito forte essa questão da aliança, viu, Afonso? Muito forte. A pergunta do pastor Léo aí foi pertinente, foi muito boa mesmo. Foi. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Pastor, só antes de passar a palavra para a pergunta, eu estou aqui bem à disposição de vocês. A questão do Antigo Testamento, eu gosto muito de usá-lo, mas aproveitando bem os princípios, porque o princípio é imutável. Sim. As regras podem mudar, mas os princípios não mudam. Então, é bem interessante notar que Deus, desde aquela época, queria o seu povo em unidade. E quando chega lá na oração de Jesus, no João, capítulo número 17, ele diz, Pai, eu oro para que eles sejam um como eu e tu, ó Pai, somos um. E com isso o mundo creia que o Senhor me enviou. Aí a ideia é essa unidade aí. Mas vamos lá. Fernando levantou a mão? Deixa o Fernando falar aí, levantou a mão primeiro. Deixa ele primeiro, ele tá fora, tá longe. Isso. Tá lá na América. Fala aí, Fernandinho. Pastor Geraldinho, como diz o Luiz Emim. Geraldinho, perdão, não é Fernando, é Geraldo, desculpa. Pastor Geraldo, depois eu quero fazer a conta. Tem que ligar o microfone. Queria agradecer a Deus pela participação de estar com vocês nessa reunião, agradecer o apóstolo André por essa palavra tão precisa nas nossas vidas, agradecer o bispo Jamil e o pastor Márcio por esse convite tão nobre. Eu queria indicar um livro para vocês lerem, porque o que nós estamos falando é um vespeiro, e o pastor André sabe muito bem, por experiência própria, o que ele está tratando, do pastor Joe Paul Jackson, que chama-se Desmascarando o Espírito de Jezabel. Meu Deus, eu já li esse livro, muito bom. É um livro que todo pastor tem que ter na sua cabeceira, depois da Bíblia. Eu aconselho você a ter esse livro, Desmascarando o Espírito de Jezabel. Por quê, gente? Nós estamos tratando hoje com uma igreja desigrejada dentro da própria igreja. Nós estamos vendo pessoas que são rebeldes à liderança, rebeldes à autoridade, e estão promovendo motins dentro da própria igreja, aliançando as pessoas a ela, como fez o filhinho de Davi, né? Nós sabemos o que ele fez, beijando as pessoas. Meu pai deu isso, mas eu vou dar mais. Então, a pergunta que eu faço para o pastor André, pegando um gancho no pastor Léo, é o seguinte: a gente tem visto essas pessoas hoje
perambulando nas igrejas, que elas não alianciam com ninguém, elas ficam... É o famoso crente macaco. Nós somos crente ovelha, mas tem gente que é crente macaco, fica pulando de galho em galho. E a palavra que essas pessoas levam é uma palavra de que nós todos somos sacerdotes, é uma palavra que todos nós hoje temos o direito, temos livre acesso, e elas disseminam dentro das igrejas uma rebelião contra o líder da igreja, e isso é uma coisa perigosa, porque se o senhor for ver, o apóstolo André, 2 Timóteo 3, o texto mais forte que tem do texto ali, por exemplo, o senhor vai encontrar, nos últimos dias serão tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos árduos, são várias vertentes das traduções que existem, mas uma das melhores que existe é tempos perigosos e tempos de trevas, que a Rena Valera, uma tradução muito boa original, ela fala de tempos de trevas. E é exatamente esses tempos que nós estamos vivendo que as pessoas estão se opondo, o espírito de Miriam está no arraial do povo de Deus hoje, promovendo disseminação de visão contra o próprio povo de Deus. Como é que fica essa questão? O que o senhor nos falaria sobre isso, por gentileza? Pastor, deixa eu só entender essa parte final. Sobre o povo que se levanta atualmente na igreja, é isso? Uhum. E não só os que estão dentro, mas os desigrejados que não mais querem congregar como antes. Pois a minha luta é exatamente por isso, porque eu sofri demais. Porque sempre tinha alguém com uma ideia melhor do que a minha revelação. Sempre surgia alguém com um ministério mais interessante, mais importante do que o meu para disputar. E a gente enfrentou assim, muito dessa luta. Até que nasceram alguns materiais. Mas vamos lá. O princípio e como lidar sempre é a mesma coisa, pastor. É sempre da mesma forma. A primeira rebelião aconteceu no céu. Foi com Satanás, que foi honrado por Deus. O nome dele nem era Satanás, era Ben-Shahar, que significa filho da alva ou filho da honra. E Deus encheu ele da glória que ele tem. Mas ele se ensoberbeceu, e a Bíblia diz: eras perfeito, querubim da guarda ungido, até que, e aí pronto. Esse até que fez com que ele começasse a disputar a autoridade. E a conversa, pastor, desse pessoal que está na igreja, dos desigrejados, ela é muito forte. Eu queria falar um pouquinho sobre o espírito de encantamento. Inclusive, o livro citado é muito bom. Eu já li, porque toda pessoa que tem o espírito de Jezabel, ele não é o líder legítimo, mas ele sempre vai manipulando o líder legítimo. Ele encosta em quem é o líder legal. Mas vamos lá. Aí o que acontece? O espírito de encantamento, a pessoa que tem, se sabe, dentro da igreja, pode prestar atenção. Você pode dar uma palavra excelente no culto. Quebrantar o povo. Acabou. Ele vai explicar outra coisa. Mas quando essa pessoa chega do lado de fora e se depara com um rebelde desse, ele tem um espírito de encantamento. Ele desfaz aquele sermão todinho. Todo, em 1 minuto. 15 minutos de conversa. Por quê? Porque todo rebelde, ele é bom de argumento. Ele mexe nas emoções da pessoa. Ele mexe na alma, ele convence. Então, como lidar? Eu vou chegar lá. Então, no céu, Satanás, eu vou provar que ele é bom de argumento. Qual será o argumento que Satanás usou no céu para convencer a terça parte que era melhor ficar do lado dele contra o Criador? Então, a primeira coisa é alertar o nosso povo a se afastar do rebelde, porque se parar para ouvir, ele vai ser enredado pelo caminho do encantamento. Eu morava no Espírito Santo, sem querer enrolar aqui, mas morei no Espírito Santo quando eu era menina, entre 10 e 12 anos. E morei no interior, numa cidade chamada São Mateus. E quando eu morava ali, era um bosque na frente, e um dia eu vi um passarinho piando, sabe? Piava, virava para um lado, virava para o outro, virava para o lado, mas não era um chão-chão, ele piava muito, e eu estranhei aquilo. Lembro que era menina, eu olhei para ele e vi ele piando de uma forma muito diferente. Mas eu fiquei com os olhos fitos nele e percebi que tinha uma víbora enrolada muito pertinho dele, já estava bem pertinho para poder matá-lo. Ele viu a víbora, ele virava para um lado e para o outro, mas não voava. Quando eu vi que ele morreu, sacudi aquela galhada e gritei, a cobra me olhou e o passarinho voou. Essa cena não saiu da minha cabeça. Até que há 20 anos atrás, indo a Israel, descobri que o nome Satanás está totalmente associado a encantamento. Por isso a Bíblia diz que sobre nós não vale maldição e nenhum tipo de encantamento. Aleluia. Amém. Então o que eu fiz? Eu tirei do meu dicionário a falar assim, eu fiquei encantado, porque o encantamento vem da serpente. E quando uma pessoa está debaixo do encantamento de um rebelde, tem uma serpente por trás desse rebelde. Meu Deus. E aí, a gente pode pregar, mas ele não é aquele mal. Ele vai ser levado pelo encantamento dessa pessoa. Viajei com um médico e pedi, Deus, bota alguém no meu lado para eu poder pregar o evangelho. Entrou um cara todo de branco. Eu falei, Deus, logo um pai de santo.
Aí quando eu fui pregar pro cara, ele disse, não, sou médico, tudo. Cara, eu tenho um problema aqui, me explica um negócio. A pessoa tá com câncer um tempão, ela não sabe, a família vai medicando, ele passa mal, medica e tal, viveu lá 10, 15 anos. Aí por um acaso alguém linguarudo escorrega e fala para ela, ih, fulano tá com câncer. Aí quer dizer, ela viveu tenteando 10, 15 anos. Mas do momento que soube, uma semana ela vai internada e morre. Eu já vi alguns casos assim. Falou, estudei sobre isso esses dias. E ele falou, o câncer, ele é desenvolvido, quando é um tipo de câncer assim, por um trauma emocional. A célula ela nasce, desenvolve, ela nasce, cresce, multiplica. Pronto. Quando ela toma um trauma, no período dela morrer, ela não morre. Ela vira uma célula cancerígena, mas ela foi feita para multiplicar. E ela começa a multiplicar o câncer. Então vai tenteando. Só que quando lá na frente essa pessoa toma um outro trauma associado àquilo, ele cresce, ele multiplica muito rápido e a pessoa morre. E ele falou, aí eu aprendi a lição. A primeira coisa que um médico faz quando descobre uma célula cancerígena é cortar alimento para ela. É cortar a fonte de alimento para ela. E a minha forma, pastor, é essa. Eu não negocio com rebelde. Uau. Se a pessoa veio contra mim, legal. Eu vou conversar com ela, ela tem alguma coisa. Eu não tenho problema. Não concordar comigo não é ser rebelde. Porque eu não estou certo em tudo. Mas quando a pessoa chega para mim e fala, eu, pastor, não estou concordando com isso tudo. Eu pergunto, você falou isso com mais alguém? Eu falo, não. Eu falo, obrigado, cara. Obrigado porque você me poupou. Às vezes eu não estou certo e você está me ajudando. Mas se ele conversou com alguém, ele já começou a desencadear o processo de rebelião. Erro de líder não justifica a rebelião de liderado. Aí, o detalhe, pastor, eu não negocio. Quando o cara se levanta contra a igreja, eu tiro os poderes dele imediatamente. Amém. Pastor, ele falou, cara, você vai ficar aqui, eu vou te amar, mas você não pode ficar à frente. Porque o pastor perguntou como lidar com os da igreja. Os de fora não tem como. Mas os da igreja, imediatamente eu tiro da liderança, trato com amor e eu não posso negociar a noiva. Mas isso que trabalha... Quem poupa lobo sacrifica ovelha. E quando a pessoa não está na liderança, mas ele trabalha nos bastidores. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, ok? Uhum. Imagina agora o senhor na sua igreja, tem uma pessoa que está debaixo dessa visão dos desigrejados e está por trás fazendo cultos online e chamando os membros da igreja do senhor para ir receber a ministração que ele está dando e que a gente está vivendo hoje nessa pandemia. Pois é. Eu uso aquela mesma palavra de Gálatas 1:8. Qualquer evangelho que não seja conforme o que o líder está dando, seja maldito. Mas o que eu faço? Se ele é desigrejado, ele vem quando quer, e está na realidade da igreja, como membro da igreja, eu chamo para conversar. Na frente. E dentro. Porque todo rebelde, ele usa a palavra da gente contra a gente mesmo. Então ele pode dizer para os outros o que você não disse. Então eu chamo alguém e falo, cara, não faz isso. Isso é errado. Mostro na Bíblia. Só que, pastor, é só para proteger o povo. Porque o rebelde é irreconciliável. O que é o máximo que a gente consegue ganhar com o rebelde é um pouco mais de tempo. Ele é irreconciliável. Por isso que eu digo para os pastores é que a gente tem que blindar a igreja. Blindar não para que não haja rebeldes, mas para que não haja divisões. Porque o rebelde só fica onde ele tem gente que dá ouvidos a ele. Verdade, muito bom. Então eu converso com ele em particular, pastor, e em seguida trato da igreja. Faço logo uma ministração de aliança, convoco o povo para vir a mim, para poder tirar o espírito de encantamento. A minha voz tem que ter mais peso do que o encantamento da serpente que está no rebelde. Amém. É a forma de eu tratar. Forte demais isso, hein? Forte demais. Pastor Isenildo tem uma pergunta, é isso? Eu queria fazer uma pergunta. E aí nós vamos encerrar com a sua pergunta, porque já são 4h10, tá? E eu sei que senão vocês vão secar a fonte ali. E eu quero que o apóstolo André Ricardo esteja conosco numa próxima ocasião novamente. Ok? Volta mais. Amém. Tá bom, então vamos lá. Isenildo, a última pergunta é sua, querido. Vai lá. Muito obrigado aí pela disposição de nos atender. Realmente eu comi muito. Eu estou me sentindo como Mefibosete, sabe? Sentado na mesa com os príncipes e reis. Eu estou realmente me sentindo assim, muito honrado. E eu queria fazer uma pergunta, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu queria dar um pequeno históricozinho aqui do que a gente faz aqui em Blumenau. O meu ministério, ele é um ministério de resgate, ou seja, eu trabalho só com gente desviada. Uhum. E eu surfo no meio dessa galera que vocês falaram tudo aí, dos igrejados e tal, eu passo por todo mundo, né? E eu criei uma estratégia de trabalho que o senhor colocou em meu coração. Tem inclusive, um rapaz que fala assim, ele usa a expressão sem pressão.
E eu digo assim, eu sou amigo de todos, amo a todos, abraço a todos, choro com todos, só não sou complacente com pecado nem mentiroso. Né? Então, se você tem pecado, eu vou sorrir para você, mas vou falar a verdade da palavra, e se você não se arrepender, não sou eu que vou te julgar, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo julga, quando o Senhor julga, é você e ele que vai ter que se virar com ele. Então, o meu trabalho é de tirar as pessoas que se desviaram, saíram da igreja. Mas como que eu faço isso? Vamos colocar aqui. Aqui no meu campo de visão, aqui na tela, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 igrejas comigo. Então, digamos que das 7 igrejas que estão aqui representadas aqui, saíram aí 10 pessoas de cada uma delas. E eu consegui encontrar todas elas, e conversei com todas elas, e todas elas estavam magoadas com os senhores. Eu tenho 4 pilares que eu trabalho, que é restaurando o altar, sacrifício sou eu, alinhando o coração de Deus e preparando o caminho de volta para casa. São 4 pilares que a gente trabalha para trabalhar no coração da pessoa. E aí, quando ela chega no segundo, primeiro ela restaura o altar. Quando ela chega no segundo, que ela começa a entender que o sacrifício é ela, que ela começa a entender que muita coisa que ela fez, a culpa não é do pastor e nada, ela realmente volta, restaura o altar, tal. Não estou falando do rebelde que não tem conserto, aquele cara que volta realmente, se arrepende, ele acaba retornando para a igreja de origem dele. Ele não fica comigo, entende? Ele acaba voltando. Então, assim, na verdade, eu tenho um ministério de reconciliar e um ministério de passagem. Ele não fica comigo. Eu tenho hoje 15 pessoas que andam comigo. Tá? Que são pessoas que eram de outra igreja, de outra cidade e tal, então, por não voltar para lá, estão comigo. Mas, assim, o meu trabalho é um trabalho de rua, né, de buscar. Claro que daí eu tenho o projeto social, tudo, mas o principal foco é esse. E aí, a minha pergunta é assim, ó. Quando a gente está falando de rebelde, desses rebeldes que nós estamos falando, tá? Porque, veja bem, eu congreguei 23 anos numa igreja, nasci e me criei nessa igreja, digamos assim, fui batizado, né? Dei muito trabalho para mim. Meus primeiros 10 anos de conversão foram anos muito trabalhosos para mim. O diabo avançou muito comigo. Eu dei muito trabalho para minha liderança. Mas depois disso, eu tive uma experiência com Jesus tremenda, poderosa. E aí Deus mudou a minha vida. E desde o início da minha conversão, eu tive um sonho, Deus me deu, que foi um sonho onde eu estava ministrando para algumas pessoas num teatro grande. E atrás de mim tinha aquelas cadeiras bonitas, cheias de pastores, né? E Deus mandou olhar para trás e começar a falar com eles também e tal, a respeito de aliança. Deus falou para mim, você não vai pregar para as pessoas, vai falar para eles sobre aliança. E eu já falei sobre isso aqui no conselho aqui em Blumenau, a gente trabalha em cima da aliança aqui. Mas eu fui um cara que dei muito trabalho, então eu fiquei muito conhecido como um cara que dava trabalho. E mesmo depois da minha restauração, mesmo depois de tudo que Deus fez na minha vida, era difícil. Eu fui professor de escola de líderes, eu fui... a gente que estava correndo em Terra Nova, na visão celular do BM12, eu fui líder de oração no encontro, eu limpava o estacionamento e dava da igreja. E aí o pastor disse para mim assim, cara, eu não sei o que tem, porque tu tem chamado, tu tem unção, a igreja reconhece, mas quando é para te ungir, não sei o que acontece, eu não consigo te ungir. Aí, não consegue o quê? Eu não ouvi bem. Não conseguia me ungir, eu não consigo te ungir. Você tem unção, tem chamado, a igreja reconhece, quando você prega, a palavra é coerente com aquilo que a gente vive, tudo, mas na hora de te ungir, de te chamar, de separar, eu não consigo, não sei o que acontece. E eu comecei a sair para ministrar fora. Os pastores, amigos meus, começaram a chamar, e todos eles diziam isso para mim, tu tem que sair, porque isso aqui. Aí teve um que falou para mim assim, a tolerância tem medo de você, por aquilo que você venha fazer, etc. E aconteceu algo na igreja uma vez, que a liderança que tinha, a liderança mora, os presbíteros, digamos assim, os líderes mora, eles pediram perdão para a igreja, né, o pastor sentiu de fazer isso. E aí, naquele momento ali, a igreja ficou emudecida, não sabia o que fazer. E aí eu peguei o microfone, e aí eu representei a igreja, dizendo que nós os amávamos e que eles estavam perdoados e que eles eram os nossos líderes, nós não íamos abrir mão de estar com eles, etc. E o meu líder, depois que contou comigo, na hora que eu fui pegar aquele microfone, ele quase pulou em cima de mim porque ele não sabia o que eu queria falar. E aí o Espírito Santo mandou ele ficar quieto, que era a obra dele. Então eu fui ligando as coisas e percebi assim, poxa, por que as coisas não acontecem na minha vida? E aí depois que eu acabei saindo dessa denominação, e fui para uma outra, né? Aí a pastora queria me ungir lá, a líder daquela outra igreja não quis, disse, não é a hora e tal. E acabou, Deus me chamou para o ministério e eu estou trabalhando nisso aqui agora. Então, a minha pergunta, baseada nisso, às vezes o rebelde, como é que você consegue distinguir um rebelde que é rebelde ou um que pode ter um rótulo de rebelde e não é um rebelde? Entende? Alguém que tem a sua, por exemplo assim, ele não tem medo de falar o que ele tem. Por exemplo, tem uma pessoa que congrega com o senhor que ele não tem medo de falar as coisas que ele fala para o senhor. Mas tem coisas que ele fala que te incomoda. Como é que você encara isso, cara? Encara como uma rebeldia? Entendeu o que eu disse? Uhum. Eu tive um pastor auxiliar, que ele dificilmente concordava comigo. Ele me auxiliava, mas é um homem da minha confiança. Meu filho, ele hoje está no Espírito Santo, mas me honrou demais.
Mas ele dificilmente concordava comigo. Como distinguir se ele era rebelde ou não? Rebelde, o que determina se uma pessoa é rebelde não é que ela concorde comigo, mas é que ela não me abandone, é que ela não trabalhe contra. Então ele chegava para mim e falava: pô, pastor, isso aqui não tá legal. Cara, mas Deus mandou. Não, pastor, olha, não concordo não. Mas é assim, vai ser assim. Ele virava imediatamente e falava pro pessoal como se a ideia fosse dele. Então esse pastor, ele era muito leal a mim e comprava a ideia como se fosse dele. Ele se mostrava muito leal. Agora, o rebelde, ele se camufla muito. Então, existem alguns sinais, porque a rebeldia, ela não é assintomática. Existem os sintomas da rebeldia. Como detectar uma rebeldia, uma real rebeldia? Pronto, você vai ver as conversas que a pessoa faz na sua ausência. A forma que te trata no meio das pessoas. Por exemplo, o seu líder, e ele fala com você sem nenhum respeito, grita, tenta te desmerecer. São sinais que está sinalizando. Está sinalizando. Não é porque até a forma que eu falo com a minha autoridade, Deus leva em consideração. Se por trás, na frente, ele concorda com as coisas, por trás ele desfaz aquilo, perigoso demais. As pessoas que se aproximam de um rebelde, se elas começam a fraquejar na fé, ele está debaixo do encantamento. Faz um teste. Chame o povo para uma reunião e uma pessoa que não concorda, não foi. Mas as outras pessoas que estão em volta dela também não vão. Esse cara está sinalizando que ele é um rebelde. Isso aí são sinais fortes. Agora, imediatamente, pastor, talvez eu tenha entendido a pergunta da forma correta, mas vamos lá. Você às vezes não concordava com tudo, mas não fez uma divisão na igreja. Saiu de uma igreja, passou para outra. Não é que eu não concordava. Não é que eu não concordava. Eu sou sanguíneo. Então, o que eu tinha para falar, eu falava não tem problema. Mas eu sempre fui aliança desde o começo. Sempre tive do lado da minha liderança. Por exemplo, a minha igreja era altamente tradicional. Não podia falar em língua, aquele negócio todo. Quando chegou algumas pessoas que começaram a disseminar esse negócio de falar em língua na igreja, etc e tal, deu uma maior confusão. Eu fiquei do lado da minha liderança. Claro que hoje eu tenho Deus, sabe? Hoje a gente entendi. A gente entendeu essa questão toda. O Pedro era sanguíneo e ele, uma vez, ele chegou a chamar Jesus, tirou Jesus da reunião para chamar a atenção do mestre. Uhum. Olha o que ele fez. Ele chegou para Jesus e falou assim, Jesus falou assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Ele falou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele falou: Pedro, coisa forte isso aí, não foi revelação, coisa do Papai do Céu, hein? E ele ficou inflado, falou: sobre essa pedra edificarei a igreja. Que elogio. Mas Jesus continuou a reunião com a equipe, menos de 10 minutos depois, o senhor falou: vou morrer e tudo. Eu falei: mestre, para um pouquinho, dá um stop aí, um instantinho. Jesus parou a reunião e falou: por favor, em particular. E tirou Jesus da reunião. E chegando lá, ele quis chamar a atenção de Jesus. Falou: que conversa é essa? Que vai morrer, que não sei o quê. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Só que ele não estava endemoniado. Era o ímpeto dele. Porque a palavra Satanás significa adversário. E ele disse: para trás de mim, Satanás. Eu te chamei, Pedro, em outras palavras, né? Traduzindo aqui. Eu te chamei para me seguir. Eu te chamei para ficar na frente. Você está tomando na minha frente. Se você tomar a minha frente, você vai ser meu adversário. Essa é a rebelião. É quando o rebelde quer tomar a liderança. Só abre um parênteses para mim. Só abre um parênteses para mim aí, para mim poder encaixar dentro desse contexto que você está falando aí. Pastor, rapidinho, por causa do nosso horário, tá bom, nós já estouramos o horário, tá? Beleza. Se deixar até as 9 horas da noite, não tem problema, mas eu vou rapidinho. É que assim, por exemplo, vamos colocar assim, no começo, quando nós começamos a te ouvir, ficou muito claro uma coisa, que Deus pegou do Espírito que deu para Moisés e colocou sobre o povo, certo? Então, tipo assim, quando Deus derrama de uma unção sobre mim, quando Ele derrama de uma visão, porque nós somos igrejas, como você falou, a multiplicidade, né, a multiplicidade de dons, e assim, nós estamos vivendo a unidade, mas um objetivo comum, que é o reino. Ok, isso. Mas ele vai dar uma estratégia para mim, outra estratégia para ti. Mas quando Deus derrama sobre mim uma unção e uma direção, né, então a igreja tem que viver nessa direção, certo? Ela tem que andar comigo nessa direção, e por isso a unção vai sobre a igreja, para ela andar dentro dessa visão. O que ocorre muitas vezes, aí eu queria que o pastor, eu não vou perguntar mais, mas que emendasse junto aí com a sua resposta, às vezes o líder, o próprio líder, ele tem a própria visão dele, e ele impõe isso para a visão. E aí as pessoas que estão sendo lideradas se posicionam, e aí são tidas como rebeldes. Pastor, uma coisa é quando o negócio vem de Deus, outra coisa é quando a questão vem do homem.
E eu não concordar com o meu líder não me faz um rebelde. A rebelião é caracterizada quando eu agrego pessoas à minha insatisfação. Se a insatisfação é minha, eu estou infeliz, eu não tenho direito de falar dessa infelicidade para os outros. Guardei para mim, não sou rebelde. Falei com o meu pastor, com ele, não sou rebelde. Mas eu começo a compartilhar com um, com o outro, eu estou disseminando mal. Aí há a punição. Ok? Pastor, eu sei que o horário já estourou, eu estou à disposição para mais vezes. Só queria um tempinho para falar com vocês de algo importante. Pode ser, pastor? Claro, o senhor fale, depois o senhor ora por nós, Tá bom? E aí nós vamos A encerrar. princípio, existem alguns livros que vocês não vão encontrar por enquanto. O Poder da Aliança, Relacionamentos Perigosos, que vem falando dos relacionamentos dos rebeldes no nosso meio. Muito bom. E Como Treinar a Liderança em Aliança. Liderança aliançada. São 3 livros, são best-sellers. Né? Esses livros já vão ultrapassando 1.200.000 cópias vendidas sem ter em loja nenhuma. Então é Deus agindo. Mas eu queria falar com todos os queridos a respeito de setembro, Encontro Nacional dos Aliançados. Eu estou reunindo em Belo Horizonte, num sítio com 40.000 metros quadrados, aliançados de todo o Brasil, para a gente ter o Encontro Nacional dos Aliançados. São 3 dias trabalhando o ministério pessoal e o ministério a nível avivamento. Então é pessoa, líder e o avivamento. A ideia é que cada pastor leve alguém da sua liderança ou uma equipe para ajudar a implantar essa visão pura de aliança na sua igreja, tá bom? Depois eu mando para o senhor, pastor. Aí você repassa para o pessoal, tá bom? Está sendo gravado, tá? A nossa videoconferência está sendo gravada, depois ela vai ser disponibilizada no YouTube para todos, tá joia? Uhum. E esses links todos de livros, nomes de livros, etc., o pastor Márcio Batista vai estar disponibilizando para nós também aí, para a gente poder compartilhar. Quero agradecer muito ao apóstolo André Ricardo, tá? Por ter aceitado o nosso convite, a gente precisou mudar a data, tudo, o senhor foi tão solícito conosco. Muito obrigado mesmo por essa palavra que é sempre tão proveitosa. Eu queria ter aqui 300 pastores lhe ouvindo, seria importante. Bispo Jaume, desculpa interromper, terça-feira que vem ele volta de novo, né? Terça-feira que vem nós vamos ter um outro palestrante e a gente vai anunciar, mas eu já vou pedir para o pastor Márcio Batista depois alinhar com o senhor uma nova data para o senhor estar conosco. Ok. Bom, quero que o senhor ore por nós e nos abençoe agora. Amém. Em seguida, o pastor Márcio aí dá as considerações finais e encerra a reunião. Amém. Ô Espírito Santo, quero te louvar por esse tempo tão maravilhoso, embora geograficamente estamos distantes, mas estamos próximos, meu Deus, com relação ao mesmo propósito. Meu Deus, obrigado, porque os teus princípios não mudam, e isso faz de nós um povo da aliança. Peço que o Senhor nos abençoe e que venha o entendimento, Deus, da aliança, dentro daquilo que nós nos debruçamos hoje, seja um entendimento para todos os pastores e através de cada sacerdote, de cada porta-voz, de cada profeta, meu Deus, isso espalhe por Blumenau, Estados Unidos e tantos outros lugares. Peço que o Senhor os abençoe cada um dos queridos e eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Muito obrigado, tá? Um abraço. Pastor Márcio Batista, faça as suas considerações aí, encerra a nossa reunião, por favor. Ok, gente, então, passo por aqui então para lembrar vocês para acessarem o canal no YouTube, Compage TV, clica no sininho para receber as notificações, porque esse vídeo de agora, essa gravação, será postado lá. Um abraço, pastor André Ricardo, prazer conhecê-lo, e a todos, Deus abençoe. Amém. Abraço, gente, fiquem com Deus.